Olá, galera, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Vilas Boas e hoje eu vou vir com uma live, uma das mais esperadas, né? Porque eu vou entrevistar a gente vai compreender muitas coisas sobre ah, o que é adaptação curricular, né? E tirar algumas dúvidas aí. Inclusive, ela vai falar sobre o curso que ela está fazendo aí na clínica, que é muito bom. E aí a gente vai tirar essas dúvidas aí. E a Andrea, que é a amiga dela, também aí faz parte, né, Andrea, do método Dias Presotti. E aí, Sofia, boa noite. Olá, Andrea, tudo bem? Vamos que vamos. Aí no começo, quando eu divulguei, né, eu lancei uma pergunta aqui no meu Instagram mesmo, e muita gente fez perguntas, assim, e aí nos meus grupos de WhatsApp também, né? Os professores, os diretores, coordenadores. Então vai ser bem legal, porque é bem a temática do curso, né? Aí eu vou só esperar a Lourdes aparecer, né? A Lourdes, não sei se você tá com a Lourdes, Andréia? Eu quero que a Andréia fique conosco. Com certeza. Olá, Anderson, tudo bem? Boa noite. Eu vou ficar, tipo, que eu sou míope, né? Então, imagina, eu ter que ficar lendo esses trem. Aê, oi, Lu! Vamos lá fazer a nossa live. Mas você vai ficar aqui, Andréa, por favor, porque eu vou falar de você. Falar como é que tudo foi fundado, criado, né? Tudo com muito amor ali. Cara, eu acho muito lindo, assim, a parceria, né, da Andréa com a Lourdes. Isso aí eu falo pra todo mundo, não é segredo pra ninguém. É assim, eu falo que é uma peça de quebra-cabeça, né? Uma completa a outra e nisso, por isso, virou esse método que é incrível, o método Dias Presotti. A clínica fica ali na Taguatinga Trade Center, né? E aí, quem quiser mais contato, gente, é só acessar o site, até com ele aberto aqui, que é aprenderclinicapsicopedagógica.com. Lá tem os cursos que que elas oferecem, né? Muito legal, as terapias. Eu vi também que lá cadê? André, me corrija se eu estiver errada. O curso, lá na clínica, né, já tem aí 23 funcionários ali trabalhando. O que começou bem pequenininho hoje já, né, já cresceu muito. Eu acho isso muito legal, realmente louvável. Lourdes, está ouvindo? Sim, não estou conseguindo fazer Conectar, né? aqui, conectar, não sei o que está vendo. Tá carregando. Eu vou tirar Tá e joia. ligo de novo. Pera aí, vai lá. Então hoje vai ser muito legal, gente. Hoje promete, porque vocês vão conhecer como é que funciona, né? Como é que é essa parceria delas aí. Muito legal. Lu, tá vendo? Agora tá funcionando. Só que eu... Isso, garota. Olá, Gabriela? Lourdes, boa noite. Tá dando pra ver legal? Ouvir também? Eu não tô te ouvindo. Sim, e uma coisa que a André pontuou aqui, né, gente, já são 10 anos de parceria, é muito tempo, né, muita coisa. Lu, você tá Oi, meu ouvindo? amor. Tô te Legal? ouvindo agora, com clareza. Você tá me ouvindo? Estou. Estou Oi, emocionada, gente, Bruna. porque... Deixa eu falar... Obrigada pelo Gente, ó, convite. sabe quando que eu fiz o convite para Lourdes, gente? Foi o quê? Setembro? Foi bem no começo de setembro. E aí, assim, ela com a agenda super lotada para conseguir Ah, um dia com essa mulher, gente. Não é qualquer coisa, não. Eu tô me achando hoje, Lourdes, de verdade. Ó, ô, Bruna, nem, vou não dar uns fala 10 assim, minutos. Ô, quem vai Lourdes, ficar sem graça sou eu. É um prazer estar aqui com você. Muito gostoso Lourdes, eu gostaria mesmo, muito. obrigada.
pela Sabe, eu gostaria muito oportunidade. de agradecer por ter disponibilizado esse tempinho aí pra mim, né? Pra gente, pra todo mundo aí que tem dúvida, né? Foi muito pela André, tá lá, o dia setembro. Então, assim, tem muito tempo, né? Então, gratidão pelo tempo que você está cedendo para mim. Eu sei que é pouco tempo. O tempo todo, gente, Lourdes tem coisa para fazer, é livro para concluir, né? Inclusive, ela tá com um livro aí que eu tô super ansiosa, já vou comprar, que eu não sou nem obrigada. Depois você divulga aí pra gente, Lu. E é isso. Vamos lá. Lourdes, quando eu enviei o convite, né, a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte: Lu, a dificuldade, né, da gente, assim, eu enquanto professora, as escolas também, eu vejo as escolas tendo uma dificuldade muito grande, né, pede palestras e leva a gente para ensinar e tal, e a gente acaba voltando com mais dúvidas às vezes do que quando a gente entrou. E aí, às vezes, a Lourdes até me ajuda, né, e eu lancei algumas perguntas ali, aqui no YouTube, lancei para os professores também. E aí, eu tenho algumas perguntas a te fazer. Mas antes de falar as perguntas, eu gostaria que você me falasse da sua formação, né, do curso que você está fazendo, junto aí com a Andrea, a parte da adaptação curricular mesmo. Fique à vontade. Pois é, Bruna, a gente tem uma estrada, né? Eu falo assim, bem longa. Estou caminhando aí para uma aposentadoria. Ainda faltam 3 anos, ai meu Deus. Ainda falta um tempinho, mas sou pedagoga, sempre trabalhei dentro da educação especial. É bem interessante, assim, eu me apaixonei muito cedo. Dentro da Secretaria de Educação já passei por vários serviços, né? Já professora regente, coordenadora de centro de ensino especial, já passei pela sala de recurso, professora bidocente. Então, assim, estimulação precoce, fui coordenadora de estimulação precoce durante longo tempo. Durante esses momentos eu tenho curso de especialização em educação especial, curso de especialização em autismo, pago pela Secretaria de Educação, muito bom, foi um curso assim que me enriqueceu muito, eu sou muito grata à Secretaria de Educação por isso. Depois psicopedagogia clínica, institucional, depois eu fui atender na clínica, a gente já está aí, né, Andréia, mais de 10 anos fazendo Sim. atendimento clínico, né? Então é bastante tempo. Então a gente tem uma É. história, uma pena, o livro já está pronto, mas Não ainda foi não chegou divulgação. por causa devido à pandemia. Ele Não, vai você ser publicado vai. no primeiro trimestre do próximo ano, né? E não tem uma data específica, eles ainda não me passaram, mas a gente está nesse momento, né? Temos um artigo também, se Deus quiser, logo, logo está saindo aí. Depois de um longo período, eu voltei para a universidade. A gente volta para a universidade para provar, para mostrar cientificamente que o método Dias-Presotti ele tem uma eficácia muito grande. Isso é Sim. real, é sentido por nós, por muitos pais, né? Então, eu falo que a gente tem uma grande rede. E essa grande rede, ela não é formada pela mídia ainda, mas ela é formada por pais. Porque um pai vai, é bom, outro pai. E aí a coisa foi Tem passando, né, e resultado, né, Lu? replicando. Sim, sim. Até chegar, né, na Kátia, que nos chamou para estar divulgando, né, nas mídias, que é o Isso. canal Acreditar Mais, que é algo também que a gente acredita muito. É Então a gente verdade. se lançou aí nesse mercado. Quando eu falo de educação inclusiva, eu gosto de falar que o que é inclusão, né? Foi uma das perguntas. A primeira é o ato de incluir. Inclusão é o ato de incluir, o ato ou o efeito de incluir. Quem? Qualquer pessoa. Exato. Qualquer pessoa. Independente de diagnóstico, de cor, de crença. Incluir é isso. E eu gosto muito de falar como eu vivenciei a inclusão. Primeiro trabalhei em precoce, depois trabalhei no Centro de Ensino Especial como coordenadora, primeiro em sala, depois como coordenadora durante 7 anos da área de TGD. Naquela época, a gente coordenava muitos professores, era em torno de 40 e poucos Nossa. alunos, né? Então, era assim, tudo crianças com laudo e tal. E depois eu saí do Centro de Ensino Especial e fui para a inclusão. Fui para a escola regular. Isso é um marco na minha vida. Por quê?
Porque você aprender ali junto com a criança com deficiência e de repente você ir, porque a gente não pode perder a visão do desenvolvimento típico. E isso é real, né? O que é esse desenvolvimento típico? Eu sempre digo, gente, o desenvolvimento típico ele é lindo. E o professor da educação especial não pode perdê-lo de vista. E não pode mesmo. Né? O que é esse desenvolvimento típico? Por quais etapas essa criança tem que passar? De que forma que nós, Claro. professores, temos que trabalhar com ela? Né? Então, foi quando eu fui fazer o mestrado, fiz um mestrado em psicologia, caminhando para um doutorado também. Mas, infelizmente, houve coisas que a gente teve que dar um stand-by, mas logo, logo a gente retorna. A inclusão, ela surgiu assim na minha vida. E depois disso, eu fui para uma escola de educação infantil, trabalhei com crianças com TGD, né, que é assim que a Secretaria de Educação tem essa nomenclatura. Em seguida, a regional me convidou, porque tinha um aluno que estava dando muito trabalho na inclusão e não tinha nenhum professor para acompanhar. Quem que a gente vai chamar? A Lourdes. Foi um dos maiores desafios da minha vida, mas foi uma das experiências mais ricas que eu vivi. Quando eu fui para a escola com esse aluno, eu senti na pele o que é exclusão. Sim, eu senti na pele o que era exclusão. Esse aluno tinha várias questões comportamentais, uma história de vida assim bem chocante a nível de escola, de escolarização. E eu fui para que eu pudesse, como especialista, levar e dizer que aquele aluno realmente tinha que voltar para o centro de ensino especial. Quando eu cheguei naquela escola, que era um SED, né, e foi o SED 6, foi bem interessante a experiência que eu vivi, porque eu me vi dentro da exclusão. Por quê, Lourdes? Porque nossa sala ficava entre o auditório e a cantina. Então era uma salinha mínima que era o vestuário do vestual do teatro. Então, dentro dessa salinha, eu fui trabalhando o inverso desse aluno e mostrando para ele que o melhor lugar era a sala de aula. E esse aluno foi para a sala de aula e nós conseguimos. E de repente, assim, eu tenho palavras, eu tenho tudo registrado desse aluno. É muito interessante. Né? Porque não quero expor esse aluno aqui, mas eram coisas que aconteciam que eram mínimas, mas que eram vistas pelos professores como algo horrível, como uma coisa assim que tomava uma dimensão que chegava até os pais desse aluno. Enfim, nós fizemos o trabalho, eu e o Fábio. O Fábio era o monitor, para vocês terem uma ideia. Eu, como professor bidocente, o Fábio, como monitor, precisava de 2 para esse aluno devido a história toda que estava ali sendo vivida. Então, eu e o Fábio começamos a acompanhar esse aluno e começamos a colocar ele em sala de aula. Para concluir, hoje, só inserindo. E à medida que eu fui inserindo esse aluno, os professores falavam assim, você está dando alguma medicação para ele? Tem alguma coisa acontecendo? Eu não, Que milagre gente. é esse? Que milagre é esse? Nós fomos incluindo e organizando um ambiente, apresentando aquele ambiente para aquela pessoa com autismo e mostrando para ela o que são as regras sociais, o que é viver em comunidade e que ele tinha um lugar. Principalmente que ele tinha um lugar. A partir disso, a gente começou a conversar com os professores, e os professores, então, o que eu posso fazer? De que forma eu vou fazer isso há mais de 12 anos atrás? E nós fomos ensinando para esses professores o que fazer. Hoje, gente, ele faz faculdade de educação física, ele está na fisioterapia e ele faz faculdade. Então, assim, eu tenho uma história muito linda. O autismo, eu fico até emocionada, assim, não sei porque que eu tô falando dele aqui agora. E eu o acompanho até hoje na clínica. Ele tá comigo até hoje. Hoje com 24 anos. Então é uma história de amor. É uma história de amor muito grande, uma história de doação. E quando eu senti o que era exclusão para aquele aluno, quando eu vi aquele aluno estigmatizado com tantos nomes que não vale a pena expor, eu senti na pele o que era exclusão.
E quando foi no final do ano, do primeiro ano com esse aluno, foi tão interessante, porque quando eu voltei para a escola, a minha caixinha estava pronta e eu fui mandada embora daquela escola, eu e ele. Por quê? E foi tão assim, porque você chega no primeiro dia de escola, da sua escola, e o diretor chega em você e fala assim, olha, seu material está todo na secretaria, você pode pegar. Eu falei, não, mas eu posso tirar da sala? Não, nós já fizemos isso, você pode recolher o seu material. E aí eu fiz isso, fui lá, a caixinha estava fechada com meu nome na ponta, e nós voltamos de novo para a regional, e a regional arrumou uma outra escola para a gente continuar o processo de inclusão desse aluno. Então, a exclusão, ela é muito dolorida. Muito dolorida. Então, os professores queriam que nós tirássemos aquele aluno da escola. Mas, enfim, ele conseguiu. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel. E, a partir disso, eu fui conversando com os professores. Olha, faz assim, faz assado. E esse curso surgiu assim. Surgiu através dessa conversa com esses professores. Eu pensava em passos, eu pensava em como traduzir para aquele professor a melhor maneira de dizer como que deveria ser feita a inclusão. Então, porque é uma das maiores dificuldades nossa, Lu, enquanto professor, gente, esse curso ele é para todo mundo, gente. Quantas vezes eu cheguei, Lourdes, pelo amor de Deus, o aluno ria da nossa cara e falava assim, eu não vou reprovar porque eu tenho laudo. Aí eu chegava, Lourdes, pelo amor de Deus, quem tem laudo reprova, aí a Lourdes, claro que reprova, né? Então dá uma acalmada na gente. Então esse curso ele é fundamental por isso, para nos orientar, né? Vai para esse rumo aqui, se você está com dúvida, é esse rumo aqui, procura tal lei, né? E aí eu acho. E o curso está disponível aqui no site, não tá, Lúcia? Estou com o site aqui aberto. Sim, com uma promoção maravilhosa, né? Em comemoração ao Dia do Professor. O curso vai até o dia 15, numa promoção maravilhosa. O que eu sinto internamente a inclusão, ela ainda está sendo discutida por nós porque ela não é real. Porque se ela fosse real, ela não estava sendo discutida. E agora, então, com esse novo decreto, a coisa ainda está pior. Mas o que eu digo para o professor somos professor de todos. Somos professores de todos os alunos. Eu não sou professora daquele ou daquele, eu sou professora de todos os alunos. E quem precisa se apropriar desse conhecimento é o professor. Isso é um papel nosso, de nos apropriarmos. O que naquele momento excluía aquele aluno? Era o desconhecimento do que é um aluno dentro do transtorno do espectro autista. E esse desconhecimento tem tirado muitos alunos de um direito. É um direito estar junto, é um direito fazer parte. Né? A gente fala aí, vamos incluir, vamos, não ao preconceito, não a isso, mas na hora que chega na escola a coisa muda. Né? Então, não é isso. Não tenho partido. Né? A minha filosofia de trabalho é pelo todo. De uma forma geral, é olhar o outro como gente. Eu acho que não é nem olhar para esse diagnóstico, mas olhar para o outro nas suas potencialidades, o tempo inteiro. E esse olhar eu também lanço para mim nas minhas potencialidades, para que a gente consiga sobreviver a tantos arranhões. Entendeu? Mas é isso, Bruna, falar de inclusão é falar de vida, falar da minha vida. E foi nesse viver, né? Nesse dia a dia que a gente vai construindo e tentando. Porque eu acredito assim, se você, Bruna, aprende, quantos alunos, né, você vai ajudar? Quantos alunos vão passar pela Bruna? E isso é o que é mais importante, né? Então, entender que o professor, ele nega a inclusão até ele saber como eu vivo isso. O professor, ele não tem culpa de não saber como fazer. E que esse professor precisa. Exato. Porque é isso, o professor não sabe como. E aquilo que a gente não sabe como nos assusta, nos deixa fora, né? Nos tira... E isso é voltado para o aluno, não é contra a inclusão. O que nós precisamos é pedir condições de trabalho. E isso deve estar muito claro para o professor. Hoje eu digo assim, quando eu vou fazer reuniões, e falar de inclusão não é fácil.
Mas eu arrumei uma técnica para falar de inclusão com o professor. O professor é gente, o professor tem família, o professor tem sobrinho, o professor tem tudo. Eu digo assim, gente, na sua família tem alguém que precisa da inclusão? E 90% sim precisa da Sim, né? inclusão, ou para um sobrinho, ou para um afilhado, ou para um filho. É real, tá aqui, né? O transtorno do espectro autista tá aqui, a síndrome de Down tá aqui, somos todos Uhum. gente. Isso para mim é o que fica. Somos todos gente. E a partir do momento que eu incluo é que eu vou descobrir como vai ser. Por quê? Porque cada pessoa é única. Ela é única. Não é o diagnóstico que vai determinar. Ela é única. Eu, Eu sou única. Você é única, Bruna. eu penso assim, por exemplo, eu dou aula em escolas particulares, né? Eu sinto que Bruna, sinto que nas públicas os professores têm mais amparo, né? Na particular, a gente não tem muito amparo. Por exemplo, se aparece algum aluno com um laudo X, vamos supor, TDAH, ou sei lá, até o autismo mesmo. A gente pergunta, ou tenta, a gente tenta se orientar lá tal. Não, só. Eu já até acho que até comentei com você, né? Eu falei, gente, mas eu acho que tem que ser uma adaptação bem bacana. Bora tentar fazer. Não, não, só reduz aí 3 questões das 10 que tá tudo certo. Pode fazer Redução pergunta, de, quem quiser, tá, gente? redução de É só isso. conteúdo. Redução de conteúdo não é adaptação ou adequação curricular. Redução de Obrigada. conteúdo é redução de conteúdo. Então, assim, você até me perguntou, uma pessoa perguntou assim, Lourdes, o que é PPP? O PPP é o projeto Foi político isso. pedagógico da escola. Dentro de toda a escola tem que ter um projeto político pedagógico. E esse Uhum. projeto político pedagógico tem que ter os critérios de inclusão de cada aluno. De que forma essa criança e que forma, quais os critérios de inclusão da sua escola, Bruna? Quais os É, critérios de inclusão da minha escola? Porque a LDB, e aí eu vou fixar mais na LDB, ela diz o seguinte: nós podemos buscar adequações que assistam à individualidade. Mas para incluir, eu preciso conhecer o aluno independente do seu diagnóstico. Eu preciso olhar para o ser humano que está ali, para a pessoa, é. qual é as necessidades daquela pessoa, porque ela é única. E esse olhar individual, ele precisa estar no PPP dessa escola, que é a base para a inclusão, mas ele precisa de um PEI, que é um programa de ensino individualizado, que não é Vamos. obrigação somente do professor. O PEI, ele é um documento articulado dentro da escola que cabe ao coordenador, que cabe ao Obrigada. orientador educacional, que cabe ao psicólogo educacional, que cabe àquela equipe diretiva está delimitando. E mais uma coisa que a LDB fala, esse pai precisa estar ciente do que é a adequação curricular do filho dele. Porque eu vivo situações onde o pai já entrou na justiça e ganhou da escola porque ele não estava de comum acordo com aquilo que era feito e ele desconhecia o que era feito. Então, o PEI, ele precisa existir em todas as escolas. O E PEI da... assim, Qual é o... Pode lá falar. na escola que eu dou aula, na escola que eu dou aula, nas escolas que eu dou aula, né? E outras também. A gente que monta esse PEI. E eu senti uma Ah, extrema dificuldade. Por quê? Porque eu não conhecia. Por exemplo, eu sou professora de gramática, redação e literatura. E aí, o menino tinha problema, sei lá, o garoto tinha problema de descalculia. Como é que eu tinha que agir? Qual é a atividade para fazer adaptada? O que eu tenho que fazer? E aí, bom, lança-se um curso pra gente aleatório de 1 hora, 2, e a gente, aí, né, enfim, é tipo goela abaixo, um monte de informação, e que no final a gente não consegue fazer, porque não é assim. Eu penso que não é assim. E não é aí, pra assim, gente montar precisa... esse peito, tá difícil. Pois é, eu fiz um trabalho lindo, eu vou falar aqui para vocês. Não deveria, mas eu vou falar. Com o Pode padre falar? Geraldo do... Posso falar? Fazendo Pode. propaganda do padre Geraldo do Salesiano. O padre Geraldo me contratou para a semana pedagógica. E nessa semana pedagógica eu levei esse conhecimento de que deveria estar no PPP da escola, que deveria ter critérios, que a escola deveria montar uma equipe para articular
o PPP, que o pai Exato. deveria estar de acordo com aquelas adequações que seriam estabelecidas para ele. E nós fizemos, e o padre falou, Lúcia, mas como assim? E nós conseguimos organizar todos os alunos dos salesianos. Então, assim, um parabéns para o padre Geraldo e o quanto isso melhorou para aqueles alunos que estavam ali. Então, a adequação curricular, o professor faz parte. O professor tem que organizar os seus conteúdos de sala de aula. Isso cabe ao professor. Mas quem é esse aluno? Quais as necessidades que ele traz? Qual o histórico dele? Ah, e não é só o laudo que dá direito a uma adequação curricular. Eu gosto muito de contar a história Ótimo, de um menino ótimo. que veio de fora, que passou por uma situação tal que ele não conseguiu ser alfabetizado. E ele chega numa escola de 6º ano. E aí, esse menino é deficiente, não foi alfabetizado. Gente, vamos lá conhecer a história do garoto. Ah, professora, eu fui para a escola com 10 anos. Ah, professora, eu não sei o que, eu passei para o negócio, de repente eles me botaram em tal série. Ele não teve condições de ser alfabetizado. Ele não passou por um processo de alfabetização. Como que esse menino tem déficits nas suas funções intelectivas? Ele não tem, é um garoto inteligente, é um garoto que consegue perceber e fazer leitura do todo. Esse menino necessita de adequação curricular, sim. E ele tem direito, sim. Ele não pode voltar para a série anterior. Então, nós, da escola, tivemos que arrumar uma maneira de alfabetizar esse aluno. E, junto com esse professor, adequar o conteúdo. Por quê? Porque ele conseguia acompanhar o conteúdo, mas ele não conseguia fazer leitura e nem escrita. Isso em parceria, né, Lourdes? Não é o professor Isso articulado. Por quê? O Porque o professor Giovanni professor... colocou. Pode falar. Exatamente o que você está falando aí, Lu. Sinto muito. Eu já trabalhei com o Giovanni, né, Gil? Faço minhas as suas palavras aí. Sinto muito separação entre a direção e o professor quando o assunto é construção curricular. Muitas escolas e professores nem têm acesso ao PPP. Eu nunca tive acesso, para falar a verdade, né, Giovanni? A gente nunca teve acesso mesmo. Então, assim, como que a gente vai se orientar? Como é que a gente vai ser guiado por uma coisa que a gente desconhece? É meio estranho, né? Chega a ser discrepante, a gente não consegue, de fato. Mas eu acho que assim, o desconhecimento do professor faz com que isso aconteça. Porque a partir do momento que todos os professores começarem, cadê o PPP? Quais são os critérios? Cadê a equipe que a LDB pede? Entendeu? Qual é a equipe? Tem uma equipe de inclusão nessa escola? Cadê o PEI desse aluno? Tá aqui, o LDB. Eu acho que a partir do momento que isso fica mais institucionalizado, que esse professor sabe do seu direito. Exemplo, o padre me convidou para trabalhar lá, para ir ao Salesiano e fazer essa assessoria, fazer essa supervisão. E quando eu cheguei, que eu falei tudo isso, o padre falou, opa, peraí, tá tudo errado então vamos começar lá do zero, Lúcia. O que a gente tem que fazer primeiro? Primeira coisa é se construir essa equipe. A primeira coisa é se construir uma equipe, porque laudo não determina, gente, o que eu sou. O laudo não me determina. E não te determina e nem determina ninguém. Eu tenho pessoas com autismo que não precisa de adequação curricular. Ah, mas ele tem direito, tem que ter. Não, não tem. Ele não precisa, é na prática, é ali no dia a dia que você vai ver. E nem aquele adolescente também, ele não quer se sentir diferente dos outros. E aí, quando chega esse adolescente, é muito importante que a gente também, na hora de elaborar esse PEI, que ele participe. Você quer realmente? Aí fala assim, todos os alunos que têm adaptações curriculares vão sair para fazer prova em outro ambiente. Aí vão para a biblioteca, vão para a sala da orientadora. Chega na sala da orientadora, tem 50 crianças. 50 adolescentes. Adiantou de nada. Aí eu pergunto para você, isso é adequação curricular? Ele está tendo um ambiente reservado para se fazer essa prova? Então, eu acho que... E aí não precisa só o professor saber dessas leis, mas precisa desse pai também saber dessas leis. Porque a partir do momento que esse pai está junto, ele vai exigir. Entendeu? Então, assim, olha, vocês estão tirando meu filho da sala para levar para uma biblioteca onde tem 50 outros alunos fazendo a prova junto?
Será que isso está ajudando o meu filho em alguma coisa? Tem adolescentes que falam, não, professora, eu prefiro fazer na sala, porque lá fica aquele maior buchicho, todo mundo falando, e eu não consigo me concentrar. Então, essa é a grande questão. Né? Esse adolescente quer ser retirado? Será? Né? E tem que ser igual você falou, né, Lourdes? Uma tríade, né? Escola, professores em prol do aluno. Porque Em prol do aluno. Não adianta. Se não tiver essa união, não tem adequação. Né? E isso é lei. A LDB, como base, lança-se portarias, lança-se, mas a LDB está lá. Tudo isso que eu estou te falando não é ideia minha, não foi aprendido por mim, mas foi estudado durante o processo. Quando a família desse aluno queria ser excluída, eu falava, não, peraí, gente, ela tem que assinar. E quando eu faço uma prova adaptada, eu tenho que colocar lá embaixo, prova adaptada e oferecida de forma individual. Porque esse pai diz, olha, ele tirou 10 em todas as matérias. Como meu filho hoje não sabe de nada? Não é? Cadê o resultado, então, né? De verdade. Cadê o resultado, então? Então, uma mãe uma vez falou para mim assim, eu vou processar. Por quê? Porque eles estão colocando aqui que ele fez a prova e ele não fez a prova, ele não sabe isso aqui. Como que ele tirou nota? Então, assim, os pais estão cada vez mais sabidos nesse sentido. Eles estão buscando. Eu falo que os pais estão articulando, às vezes, muito mais do que o próprio professor. Porque você tem uma base, nós podemos trabalhar com os descritores da matriz de referência. Isso, os descritores, né? Os descritores, a gente... Ah, Lourdes, mas os descritores é um resumo da BNCC, da Base Nacional Curricular, e um resumo do currículo em movimento. Se eu tenho um aluno que é em português, ele ainda não foi alfabetizado, a minha prioridade é a alfabetização. Eu não vou trabalhar análise sintática com aluno que ainda não consegue ler. Não sabe que é um substantivo, né? Nada é. Como que você vai atrapalhar, você vai reduzir uma prova para ele nesse sentido? Uma outra coisa que se deve falar é atividade diversificada não é adaptação. Olha, o que eu falo isso porque eu vivo isso. O professor está lá na sala de aula, como é que fala? Na sala de coordenação, tem um aluno, ele está a nível de terceiro ano, de segundo ano. Eu vou pedir para a professora de segundo ano uma tarefa para ele. Isso é atividade diversificada. E isso assim, não é adaptação curricular. Uma vez, um dia que eu achei muito estranho, não é nem das minhas escolas não, tá? Só foi experiência. Gente, eu dou aula há 10 anos, então tô falando de experiências que eu tenho ao longo desses 10 anos, então, né? Porque senão o pessoal, eu dou aula na escola. Não, não é isso não, gente. São experiências anteriores também, então é isso. Eu já dei aula numa escola que a coordenação fez o seguinte, ela pegou, né? Bruna, tava na segunda série do ensino médio, o aluno, e aí pega aqui um livro de quinta série e adapta. Aí eu falei, mas como é que você sabe que esse aluno está com a base de quinta série, né, quinto ano, no caso, e como assim? Tipo, eu fiquei totalmente perdida. Então, Lourdes, eu falo assim em nome dos professores. E se eu tiver algum professor aqui, me corrija se eu estiver falando besteira, que eu sei que vão me concordar comigo, né, fielmente. O que acontece? Os pais estão reclamando, no meu caso, de escola particular, os pais pagam, eles querem resultado, sim, nada mais justo, né? Então, acaba que a gente se torna refém daquela situação. Então, a gente às vezes opta até por não falar, porque se a gente fala, a gente é julgado. Então, por exemplo, às vezes eu cobro, não tenho resposta, então tá bom, gente, eu fico quieta aqui, porque, né, daqui a pouco aí vem a caixinha de demissão. Isso é a nossa realidade, né? E aí eu tenho 2 filhas para criar, né? Então, enfim. E a gente fica nesse processo, é muita pressão na nossa. A gente sabe que tem uma coisa que tem que ser resolvida, a gente não tem uma orientação legal, e aí, cara, eu preciso fazer esse curso teu, urgente, porque é isso, né? Olha só, uma das perguntas que lançaram, vou fazer para você aqui que eu achei muito legal, na verdade tem um monte, cara. Fora aquelas que eu já tinha te deixado previamente. Foi o seguinte, quais são as adaptações de grande porte? Esse surgiu agora, né, um pouquinho antes da live começar. Eu achei interessante. O que seriam, então, as adaptações de grande porte? As adaptações de grande porte é quando você tem que alterar o currículo da série. Então, esse menino, por exemplo, que eu falei agora, ele que está lá no nível de 6º ano e que ele não consegue,
tem algumas dificuldades, ainda não está alfabetizado. Esse aluno vai precisar de uma adaptação de grande porte. Por quê? Claro que eu tenho que ver a individualidade desse aluno. Mas se ele estiver a nível de sexta série, passou por todos os processos de alfabetização, não conseguiu, e você está lá trabalhando análise sintática, e ele não consegue compreender, isso é uma adaptação de grande porte. Por quê? Porque você vai ter que mexer no currículo dele. Porque adequação curricular é você trabalhar com o mesmo conteúdo no nível de desenvolvimento desse aluno. Mas como esse aluno não foi alfabetizado, ele não tem como trabalhar aquele currículo daquela série. E eu vou ter que mudar o currículo dele. Aí é uma adaptação de grande porte. Eu vou precisar de fazer várias adequações para que aquele aluno se sinta assistido. Isso, mas se você, Bruna, está trabalhando um texto dentro de sala de aula e esse aluno está presente, não quer dizer que você não vá trabalhar aquele texto com ele. Mas você vai suprimir esse texto de 2 páginas em 2 parágrafos, ou até 1. Para que ele possa, você vai retirar, eu gosto muito de usar essa palavra, mapear aquele texto. Qual é o título? Quem é o personagem principal? E não descubra quem é o verbo, não sei das quantas. A velocidade verbal se vira aí, não, né? Não dá. Então ele vai estar lá, ele está sabendo qual texto você está falando, porque ele já compreendeu naquelas poucas linhas que você deu para ele, mas ele está no nível de uma outra série e você precisa trabalhar palavras de sílabos, palavras trissílabos, você precisa trabalhar uma outra coisa com esse aluno. Então, isso é uma adaptação de grande porte. Eu gosto de usar um exemplo de um professor de história, que eu fiquei assim, era um aluno com deficiência intelectual, mas que tinha um aproveitamento da turma fantástico, ele estava incluído, ele tinha que estar ali. E a escola arrumou uma maneira dele ir em horário contrário para que o processo não parasse de alfabetização. E eu cheguei na aula desse professor para fazer essa observação desse aluno. Eu também acompanho a escola particular, viu, gente? Eu já acompanho a Secretaria de Educação, hoje eu estou na equipe de apoio à aprendizagem, fazendo exatamente isso aqui que a gente está fazendo agora, fazendo essa mediação entre pai, aluno e tal. E faço esse trabalho na clínica. E esse professor arrumou um desenho, ele estava falando das partes geográficas, onde ficava tal lugar, o Brasil, o Oriente, não sei o que. E ele arrumou um desenho para esse aluno pintar. E escreveu naquele mapa tudo. Aquele aluno estava sabendo do que estava sendo dito. Por mais simplificado que aquele professor colocou. E depois ele arrumou um monte de perguntas de X. E aquele monitor que estava com ele perguntava, né, onde fica o Brasil? Gente, ele precisa saber onde fica o Brasil. Porque na América Latina ele precisa saber que mora no Brasil. Isso não precisa ser retirado. E é disso que nós falamos de adaptação curricular, é desse conteúdo que a gente diz que os alunos não podem ficar fora. Vou te dar um outro exemplo. A professora está lá, ela está trabalhando animais vertebrados e animais invertebrados, e o aluno está pintando um desenho. Por que o nosso aluno não pode saber o que é animal vertebrado? Ele pode tocar nele e ver que tem osso. Isso não pode ser suprimido, isso não pode ser retirado. Quando a gente fala de currículo, a gente fala de conhecimentos que é transmitido de uma geração para outra. E que também está dentro da escola. E que a escola organiza esse conhecimento. E que nós temos que arrumar formas de transmitir esse conhecimento para esse aluno. É disso que isso é adaptação curricular. Todos juntos, né, ali para fazer. E assim, Lourdes, então resumindo, o PEI, nós enquanto professores, nós podemos colocar o conteúdo, certo? Mas é porque assim, quando a gente preenche o PEI, geralmente tem lá conteúdo a ser preenchido, competências e habilidades, e o que a gente vai fazer de atividade para esse aluno. Aí eu fico, gente, se eu pedir um mapa mental, eu não sei como esse aluno é, mas e aí? Aí eu
Aí eu fico, né, porque como eu trabalho muito nessa parte de áreas de tecnologias emergentes, nessa parte de aulas invertidas, então eu fico imaginando como seria se fosse, né? Daí eu começo a entender como é a dinâmica quando eu estou presente em sala com esse aluno. Aí eu falo, caramba, o que eu preenchi para, sei lá, vou botar um nome hipotético aqui. O que eu preenchi no peito da Mariazinha já não dá para fazer do jeito que eu coloquei, porque ela não consegue nem mexer no celular dela direito, então como é que eu vou pedir um mapa mental digital, não escrito? Não, não dá, vai ter que ser manual, de repente, vamos ver aqui. Então é bem complicado, né? Igual você falou, essa questão do PEI, se pudesse fazer com o aluno, cara, seria perfeito, porque aí a gente ia entender. Ah, não, então o João aqui não vai dar pra fazer assim, vou fazer desse jeito aqui. Então é legal isso, muito legal isso que você pontuou, né? E você precisa fazer uma avaliação desse aluno individualizada. Antes de você começar todo o processo, vocês lançam mão de avaliação para todos os alunos. Para que Eles você colocam a veja de que. descrição do que ele tem e tal, mas mesmo Mas assim, acho que esse... definir que eu tenho autismo não diz como eu aprendo. Definir que eu tenho Exato. autismo não diz como eu aprendo. E eu preciso entender como esse aluno aprende, para depois lançar mão disso. Então, eu preciso saber qual é o meu objetivo. Qual é o seu objetivo com o seu aluno? Uhum. Ah, o seu objetivo é um descritor. Vamos lá. Que ele identifique informação simples em texto simples. Aí você sabe o que fazer. Você vai pegar aquele texto que está dando para todo mundo, simplificar, e esse é o seu objetivo, você vai saber se você venceu ou não no final de um bimestre. Então, a Legal. grande questão é essa, né? Ter esse BNCC como, né, a base nacional curricular, com as competências que estão ali. E outra coisa, quando a gente fala das 10 competências da base nacional curricular, a gente não está falando de um projeto do professor. A gente está falando de projeto da escola. E ele vai Exato. inserir isso no seu conteúdo. Mas quem vai trabalhar aquelas competências é a escola. Ele não pode parar o seu conteúdo, mas ele vai introduzir aquelas competências de acordo com a escola. Legal. Então a escola tem que estar articulada. Eu O falo que eu muito. Não tem nada não, é assim que eu gosto mesmo, Lourdes. Olha só. E assim, tem muito assim, a questão, por exemplo, Maria tem TDAH, eu sei lá, eu vou colocar o autismo, então é necessário que o professor haja X, Y, Z. A gente tem até uma orientação mais ou menos, né, porque vem das clínicas psicopedagógicas, né, porque tem todo um laudo mesmo, né, para amparar isso tudo aí. O que eu achei Mas legal... as Pode falar. clínicas, elas são mais um que deve participar do PEI. Mais um. Ela não deve dizer o que o professor tem que fazer. Obrigada, Eu sou da Lourdes. clínica. Eu sugiro para o professor. Mas quem é dono da sua sala de aula é o professor ainda. E a gente não pode perder isso, entendeu? Uhum. Então, no PEI do aluno, a clínica tal disse isso e isso. Ok, a clínica tal disse isso e isso. Mas é isso porque esse aluno, dentro da clínica, ele está num atendimento individualizado de 1 para 1. Quando chega na escola, que está todo mundo, qual é a reação dele? Como ele funciona dentro daquele contexto escolar? Às vezes ele apresenta coisas dentro da escola que não apresenta na clínica, e às vezes apresenta na clínica que não apresenta na escola. Então, Verdade. a clínica ela não pode ficar fora. Eu acredito que a gente precisa fazer um trabalho em parceria. Mas a gente não pode ouvir do médico, faz isso e isso. Não, a gente não pode perder o nosso lugar. Por isso que a gente precisa conhecer o que precisa ser feito. Conhecer de PEI. Tem escola particular que eu chego e falo assim, eu gostaria de ter acesso ao PEI desse aluno. Eles guardam aquele PEI e falam, meu Deus, como se aquilo fosse um absurdo. Não, eu estou ali para contribuir. Né? Isso, eu estou para contribuir. Esse é o meu papel. Legal. Entendeu? Então, mas para isso o professor precisa conhecer. Quanto tempo dura o seu curso? O curso, ele ficou muito simplificado no sentido de, é um curso bem confortável, com vídeos curtos, onde eu vou explicando o que é BNCC, o que é um PPP, o que é as adaptações de grande porte, adaptações significativas, adaptações não significativas. O curso fala como que você, o que é uma atividade diversificada, como que você vai fazer para reduzir esse conteúdo, para alcançar esse aluno. E principalmente o curso ensina a fazer o PEI.
E nós damos até um modelinho de PEI para ser feito. Então, Gente, é um modelo professores, vamos simples. fazer A gente ensina assim, um todos. modelinho de PEI e a gente está aberto para sugestões e a gente está aberto também para atender esse professor quando ele faz esse curso que ele trouxer as nossas dúvidas. A nossa equipe é fantástica e ela vai estar lá Perfeito. também para poder estar ajudando esse professor para colaborar. Entendeu? Esse curso ele foi feito mais para o ensino fundamental e o ensino médio. Por quê? Porque a base curricular hoje mudou muito para quem está na educação infantil. Então, quem Com está na educação certeza. infantil hoje, a gente trabalha com os campos de experiência. E a Base Nacional Curricular, para quem está no ensino fundamental, trabalha com as competências. Então, é aquilo que eu falei para você, a competência não é, ai, Lourdes, eu tenho que dizer qual competência eu estou trabalhando. Peraí, as 10 competências é da escola, não é do professor. Por isso que é um Lourdes, o trabalho Giovanni falou. articulado. Não, e ó, o que Pode que o Giovanni falou? E o Giovanni, ele sabe que, né, Giovanni, enfim, né? Sinto que muitos coordenadores não têm ainda uma boa noção de como trabalhar a BNCC e vem jogando para o professor. Sim, é isso, essa é a sensação que a gente tem, né? É como se a gente tivéssemos obrigação de, sim, nós temos, porque eu sou muito assim, a questão da legalização, na questão da legislação, da lei mesmo, né? Da gente sempre ter ali a lei. Não, por que você está falando isso? Não, porque de acordo com a BNCC, tem aqui falando, então não sou eu que estou falando, é a BNCC, é a LDB, é o artigo 5º da Constituição, a 205 que fala da educação. Então, assim, a gente tem que entender isso, né? E aí, essa é a sensação que a gente tem. Quem foi que comentou aqui também foi a Mari Franco. Ela falou que tem um filme que tem essa pegada da live, né? O assunto que é. Opa, cadê o nome? Que é aqui, ó. Como Estrelas na Terra. Quem tiver a oportunidade de assistir, legal, ela fala sobre essa temática mesmo, né? De um menino que tem dislexia, que não sim. acompanha o conteúdo em turma. E aí é muito legal. Obrigada, Mari. Vou dar uma olhada. Muito legal. A live ficará gravada assim, tá, Ana? Vai ficar assim. Então, gente, aí também eu estou lançando aqui a nossa angústia enquanto professores, porque às vezes a gente é muito cobrado, só que ninguém entende o que passa nos bastidores, né, Lourdes? A gente está aqui, a gente quer dar o Sim. nosso melhor, porém a gente também tem nossas limitações. A gente pensa assim, tipo, poxa, eu queria fazer isso, mas eu não posso, né? E se eu fizer, e aí, né? Essa questão do. Eu gosto muito, e eu sei que você, a teoria, né? O método Dias-Presódio, que é o método de vocês, você segue muito a teoria de Vygotsky, não é isso, Lourdes? Essa questão do processo de Isso. interação. É por isso que a gente é a favor da inclusão. Porque existem conhecimentos, né, que são passados dentro da escola e que estão muito relacionados àquele contexto e aonde a gente busca essa fonte de saber. Então, quando a gente fala de Vygotsky, a gente fala do outro, a gente fala do social, desse sociocultural, que a gente Uhum. vivencia no externo para internalizar. E os nossos meninos têm disso, né? E os nossos meninos precisam disso. Então, como internalizar sem vivenciar? Como saber que ele mora no Brasil se ninguém traz essa informação para ele? Como saber se ele mora em Brasília se ninguém disse isso para ele? Como saber se é adolescente? Teve uma vez, dentro da É. clínica, eu achei muito interessante. Um aluno chegou e falou assim: Eu sou masculino, Lourdes, eu sou masculino. Como Eu sou assim? masculina, é ótimo. Porque é o que ele vivencia, né? Tipo, Gente, ele não sabia! Ele não sabia. E ele só foi capaz de perceber quando ele olhou e viu que era o banheiro masculino e ele soube. Eu acho isso triste, Bruna, no sentido de a maioria dos meninos que necessitam das adaptações curriculares não tem percepção de mundo e precisa de decodificadores. E precisa dessa escola inclusiva para vivenciar, para trocar experiências, para imitar. E esse isso ambiente, ele traz mesmo. isso. Quando a gente fala de Vygotsky, a gente quebra os muros da escola especial. Porque naquela época ele já falava disso. Que nós deveríamos estar todos incluídos. Que esse trabalho no concreto, ele tem que partir para o abstrato. E ele tem que partir para a vivência. Os outros alunos, você não chega e fala o que é masculino. Você trabalha lá substantivo masculino, mas ele já internalizou o conceito de masculino e feminino. Você não explica para ele o que é masculino e feminino, o que é macho e fêmea. Por quê? Porque ele captou isso do ambiente. E os nossos meninos nem sempre captam.
essas informações também. E é disso que o Vygotsky fala. É exatamente disso, né? De não julgar essa pessoa. A equidade, né, Luz, que é diferente de igualdade, a equidade mesmo, de estar ali junto, né? De estar junto. Bom, espera aí que travou um pouco aqui. Ok. Aí, você agora travou. Aí, vai. Lu, e agora para finalizar, bom, tem aqui o link, né? Colocaram aqui no chat o link. Quem quiser saber do curso, tá aí, gente, ó. Giovanni, vamos lá, todo mundo, sabe? Nos ajudem a divulgar esse curso. Gente. A gente quer cumprir uma meta. E assim, o curso é igual eu coloquei para você, né? O método Dias Presotti é para trabalhar com a criança com deficiência, uma criança que apresenta atrasos. Nós conseguimos fazer um grande trabalho. A gente trabalha com as funções básicas de desenvolvimento. A nossa teoria é muito aliada à teoria de Vygotsky, à neuropsicologia mesmo. A gente acredita que nenhum diagnóstico é determinante. Nós acreditamos que aquilo que a pessoa não consegue captar do ambiente sozinha, nós conseguimos, através do outro, internalizar. Mas para internalizar, eu preciso vivenciar. E o método Dias Presotti fala muito disso. A gente fez um monte de perguntas aqui, né, Bruna, que eu não consegui responder todas. Não, a gente tem que ter uns 25 lives para resolver, não tem como. Quero te agradecer muito pela oportunidade. Mas eu acho que o professor ele precisa se apossar desse conhecimento. Compreender que inclusão é um trabalho articulado. O PEI é lei, está na lei. Ele precisa existir. Quem dá início, pontapé nesse PEI é a equipe formada exatamente para trabalhar com os meninos. E essa equipe tem que ajudar, né? Auxiliar o professor auxiliar, também, né? Trazer todas as informações, entendeu? André. E o professor, cabe a ele o trabalho de sala de aula. E isso, tem muita gente que fala que isso é um dever, e eu falo para você não, isso é um direito conquistado por nós. Então, nós precisamos nos apossar disso para que a gente consiga dar resposta para esse terapeuta que vai até a escola, nós consigamos dar resposta para essa direção e nós consigamos estar do lado do nosso aluno. Eu acho que isso é o principal. Lu, e assim, só para finalizar, quem quiser também acessar, né, novamente, eu vou falar para quem chegou depois, o site é aprender.clinicapsicopedagógica.com só. Lá vocês vão encontrar os cursos, as terapias, gente, tem tudo. De fonoaudiólogo até terapia ocupacional, neuropsicopedagogia. Eu acho muito legal um local que ficou bem, né, está bem aconchegante. Ali, quem quiser, fique à vontade, né? E também, assim, Lu, para finalizar, vou fazer uma última pergunta, que é, para você, uma pessoa que tem o espectro autista complete a frase. Um ser humano. É gente. Eu, em particular, né? Não sei se a gente... Tô indo com os meus 50 anos de vida e uma vida dedicada ao transtorno do espectro autista, à criança com necessidades especiais, independente dela. A Andréia tem uma frase, ela está falando aqui, profissionais competentes, eles são os incompreendidos e a gente precisa estudar para compreendê-los. Nós estamos falando só de gente. Só de gente. Gente como nós, gente que sente, gente que vê, gente que está aí e que precisa só disso. Eu acho que a inclusão é acolhimento. O acolhimento é algo que não tem palavras. Não se define, se sente. Para mim é isso. Então, gratidão, que já vai acabar a live. Obrigada, de verdade, por você ter cedido o seu espaço. Um momentinho aí para compartilhar conosco. Vamos fazer outras. Né? Com certeza. E ficou bem claro, né, essa situação de professores, tomem parte, galera, vamos atrás, se oriente no PPP, vamos lá, vocês conseguem, né? E é isso, quem é professor e que ama o que faz, no meu caso, né, eu amo o que eu faço, graças a Deus, eu até me sinto frustrada e contrariada, porque eu quero dar o melhor de mim, às vezes eu sinto que não tenho, mas, cara,
eu vou correr atrás desse seu curso, vou correr atrás de, né, de me orientar mais. Eu tenho um pouco de noção, mas eu acho que ainda está muito raso, eu preciso aprofundar um pouco. E gratidão por tudo que você falou pra gente. Tenho certeza que muitos professores vão se esclarecer melhor com isso, né? E caso alguém queira tirar alguma dúvida, também tem o Instagram, que é o Acreditar Mais. É só Isso adicionar lá, mesmo. gente, seguir, que Sim. eles ajudam vocês, tá bom? Então é isso, Lu. Então é Muito isso, obrigada. Bruna. Gratidão, Obrigada. gratidão. A nossa promoção tá Beijo. até dia 15, tá bom? 15, né? Beleza. Até Beijo, dia galera. 15. Tchau, tchau. Pra Obrigada. quem assistiu aí, tchau, tchau, gente.